Você sabia que geralmente a gente aplaude um momento bom de uma pessoa, um momento de auge de uma pessoa, mas geralmente quando essa pessoa está passando por uma dificuldade, a gente dá as costas para ela? Você sabia que tem pessoas que um dia cantaram na igreja, que um dia pregaram na igreja, pessoas que um dia evangelizaram, fizeram a obra de Deus, pessoas que um dia fizeram inúmeras coisas boas na igreja, mas foram pessoas que um dia cometeram um único erro, e quando essas pessoas cometeram um único erro, as pessoas da igreja deram as costas para ela, as pessoas da igreja criticaram ela, as pessoas da igreja se afastaram dela, e essa pessoa acabou saindo da igreja porque não teve força de continuar na igreja, porque ninguém se dispôs a ajudar ela. Você sabia que às vezes nós pintamos na pessoa a imagem de um super-herói, de um super-homem, e esquecemos que essa pessoa é um ser humano igual eu e você, sujeito a errar? A Bíblia diz que aquele que estiver em pé, que tome cuidado para que não venha cair. O salmista diz que Deus conhece nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Você sabia que independentemente se você errou, se você pecou, Deus ele não anula o propósito dele na sua vida por causa de um erro? Isso mesmo. Deus ele não anula o propósito dele na sua vida por causa de um erro. Porque se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Noé, que embriagou-se. Se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Abraão, que mentiu. Se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Jacó, que enganou seu pai e seu irmão. Se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Moisés, que matou um egípcio, enterrou o corpo na areia e fugiu. Se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Sansão, juiz de Israel, que desobedeceu seus pais e se corrompeu com mulheres estranhas. Se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Davi, que foi o homem segundo seu coração e que mesmo assim cometeu um adultério e um assassinato. Se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Salomão, o grande rei sábio, que se corrompeu com mulheres e idolatria. Se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Elias, que fugiu de Jezabel e se escondeu na caverna. Se fosse por causa de um erro, Deus anularia o propósito dele na vida de Jonas, que desobedeceu ele e fugiu. Se fosse por causa de um erro, Jesus anularia o propósito dele na vida de Pedro, que cortou a orelha do soldado romano. Se fosse por causa de um erro, Jesus anularia o propósito dele na vida de Tomé, que só creu que ele tinha ressuscitado quando Jesus apareceu a ele e mostrou a marca de sua mão. Mas Deus não anulou o propósito dele na vida de nenhum desses homens por causa de um erro, porque ele será homem igual eu e você, sujeito a errar. E se você errou, se você pecou, se você está no chão, Deus está olhando para você e falar para você se levantar. Só existe uma coisa pior do que cair no abismo, é continuar no abismo.